Bom de Papo com Andrade, agora com meu parceiro hipnólogo, hipnoterapeuta, o cara manja dos Paranauê, viu? Vou apresentar para vocês o Felipe Feliciano. Esse cara, além de um grande hipnólogo e hipnoterapeuta, é meu amigo. Eu fiz questão de chamar ele aqui, como eu sempre gosto de chamar pessoas de sucesso. Ele é um sucesso na área dele e vamos saber um pouco mais sobre hipnose, hipnoterapia e tudo que envolve esse meio. Seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto, prazer ter você aqui. Valeu, obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Primeiro pela amizade e também para falar sobre tantos assuntos, mas sobre a mente humana, que é uma coisa que eu tanto amo, tanto fascina e é de interesse de boa parte das pessoas, né, Rô? Já vamos começar explicando um pouco. Você falou uma coisa da mente humana, eu adoro, né? Eu para quem não sabe, eu me formei em hipnoterapia. O Felipe foi um dos instrutores de quando eu formei. Eu formei não para trabalhar, mas para me entender. Embora eu atendi algumas vezes por socorro, porque eu sabia que eu tinha o poder de ajudar algumas pessoas num determinado momento. E aconteceu de ser comigo e eu fiz a sessão de hipnose, de terapia através da hipnose e ajudei algumas pessoas. Legal. Mas eu queria que você falasse um pouco mais da mente humana, mas vamos começar. Defina hipnose, porque eu percebo que tem muito preconceito com hipnose. Quando a gente fala hipnose, a pessoa já acha... A primeira coisa que vem na cabeça, uma pessoa mordendo a cebola achando que é uma maçã, imitando galinha, bebendo vinagre achando que é Coca-Cola. É o show, né? Sim. É real esse show? Existe? É real. Essa demonstração de hipnose, nesse caso que você disse, de entretenimento, é uma das formas de demonstrar a hipnose, a hipnoterapia. Né? A hipnose como um todo, né? Óbvio, a gente pode abrir aqui a discussão mais adiante e discutir quais tipos de sugestões são boas, positivas, ou quais delas acabam por denegrir, tirar sarro, né? Daquela pessoa, e até que ponto isso é legal para explicar sobre a mente humana, mas que esses efeitos acontecem com quem se permite. Sem dúvida. Como você perguntou sobre hipnose nada mais é do que o estado natural da nossa mente, que a gente passa por ele todos os dias. Dirigindo, tomando banho, assistindo uma novela, um filme, uma série. Toda vez que a gente está focado, por exemplo, em alguma coisa, a gente está em transe e nem se dá conta. Tá lá assistindo um filme, uma série, você chora, você se envolve, você se assusta. E isso só acontece porque aquela informação que você está recebendo e o seu grau de entrega, de conexão e atenção àquilo é tão grande que você se conecta e você perde a diferença entre ver e estar lá. A nossa mente não sabe a diferença entre o que é real e imaginário, e quando você se conecta com um filme, com uma série, com o que é que seja, com uma música, por exemplo, aquilo te toca, e quando isso acontece, você já está em hipnose. Esse é um exemplo, né, de quando a gente está em hipnose. Mas a gente está em hipnose basicamente o tempo todo, né, Rô? Grande parte das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente faz no piloto automático, sem se dar conta. Talvez aqui já fazendo, não sei qual o número desse podcast, mas chega num determinado momento que você só tá no flow, só tá no automático ali. Não no nível de não presença, mas é tão natural para você conversar, bater esse papo, que você praticamente flui, né? E isso também é um estado de transe. Então, hipnose acontece o tempo todo, em todos os lugares. E o que a gente faz, o que eu faço todos os dias, é utilizar esse estado natural em prol de um processo terapêutico, onde a gente vai acessar as memórias, os momentos que potencialmente traumatizaram aquela pessoa que precisa de ajuda. É verdade. Agora, por exemplo, eu tô perguntando isso porque justamente para tentar a gente começar a quebrar esse mito que, cara, me incomoda. Como eu fiz a formação e eu estudei um pouco e conheço um pouquinho, me incomoda muito toda vez que eu falo de hipnose, o povo fala, dá aquela torcida no nariz. Eu falo, cara, não é isso, bicho. Porque eu vejo hipnose o tempo todo. Eu vejo os pastores na igreja, eu vejo esses coaches fazendo, eu vejo nas palestras, eu vejo às vezes aqui quando a gente começa a... Aqui eu gosto muito de falar, às vezes, para quem está assistindo, quem é simples, quem tem um sonho, a gente fica ali dando ferramentas para mostrar que é possível, para ela sonhar. Ou seja, significa que a cada momento que a gente está no nosso subconsciente, ou para ser mais simples, a cada momento que a gente está sobre um efeito de emoção, a gente está num
no efeito hipnótico, seria isso? Sim, as emoções é uma das funções da nossa mente subconsciente, né? Que é essa parte da nossa mente que nós acessamos quando estamos em transe. Então, por essa premissa, toda vez que a gente está em hipnose, toda vez que a gente tem uma emoção que está envolvida ali, seja positiva ou negativa, a gente está em transe. Até por isso que quando nós temos uma emoção envolvida, nós conscientemente tomamos decisões que não tomaríamos, né? Que não tomaríamos conscientemente. Nós agimos de forma impulsiva, emotiva, de acordo com aquelas nossas programações. E a hora que aquela emoção passa, a gente conscientemente pensa assim, caramba, eu fiz isso, porque eu falei aquilo, porque eu agi de tal forma. Mas a hora que as emoções estão ativas, estão à tona na nossa mente subconsciente, elas comprometem, elas anulam a nossa capacidade de racionalizar conscientemente sobre aquilo. Né? Por isso que em grande parte dos momentos onde a gente está envolvido emocionalmente, a gente acaba agindo de formas que a gente não gostaria. Mas, e isso, como você bem disse, está em todo momento. Tá ouvindo uma música, tá vendo um filme, tá dentro de uma igreja, de um culto, em qualquer tipo de prática religiosa. E isso também acontece, por exemplo, numa prática religiosa porque tem uma autoridade. Né? Autoridades atravessam o fator crítico. Pais e mães atravessam o fator crítico. O que pai e mãe diz é verdade absoluta pra gente. Mesmo a gente sendo adulto, hoje a gente fala, hoje nada me afeta. Eles dizem alguma coisa e aquilo ainda tem peso. Aquela frase, aquela palavra atravessa o nosso crivo do consciente e ressoa, ecoa com aquilo que é a nossa programação e acaba tendo impacto de uma forma ou de outra. Então, não diferente acontece em cultos, mas também com médicos, por exemplo. Né? A gente, se eu falar pra você tirar a roupa agora, você não vai tirar, não é? Depende. Depende, né? Depende se a proposta for boa, né? Mas a gente vai no médico, por exemplo, ele pede pra gente tirar a roupa e a gente sequer questiona. Pode estar indo lá pra olhar a garganta. Depende também, depende. Mas assim, num comparativo, o crivo pra tirar a roupa pro médico, por exemplo, ele é infinitamente menor. Por quê? Porque ele é uma autoridade nesse assunto e coisas que não são aceitáveis em um ambiente são aceitáveis em outras e por isso são permitidas aqui e não ali. Tá vendo? Por isso que eu queria fazer medicina antigamente. Queria ser mais novo, só pra mandar... Tira a roupa, moça. Oi, minha mulher já xingando eu tudo quanto é nome. Mas brincadeira. Por exemplo, quando a gente tá no trânsito, tá lá na paz do Senhor, ouvindo um louvor, entra na minha casa, o cara dá uma fechada, dá aquela buzinada, você buzina, o cara xinga, você... Filha da puta, você xinga o cara. Estado hipnótico. Total. Se você for racionalizar... Aquele xingamento não vai resolver em nada. Não. Você não vai conseguir mudar o que aconteceu, você não vai conseguir ir melhor pro lugar onde você tá indo, mas a hora que aquela situação, como esse exemplo que você deu de uma fechada no trânsito, mexe com você emocionalmente, dispara gatilhos e programações que você já tem lá. Às vezes você rememora e você revive situações de ver o seu pai fazendo a mesma coisa. Né? As chances de você ser uma pessoa que briga no trânsito e ter alguma pessoa muito próxima a você, como pai, como mãe, que tenha tido esse mesmo padrão, é infinitamente grande, porque a gente é incapaz de repetir um padrão, uma programação que não está dentro da gente. Então a gente só sabe repetir aquilo que a gente já viu em algum momento e adotou como a nossa verdade, como o nosso modus operandi, nossa forma de viver. Isso para cada detalhe, para o momento de cozinhar, para o momento de estar no trânsito, para o momento de se comportar no ambiente onde está sendo gravado e está falando sobre algum tema. Nós sempre vamos recorrer a uma referência que a gente tem para poder agir. E esses momentos todos a gente está procurando nas nossas programações para poder executar e reimprimir aquela cena. Isso é até importante, porque agora a gente entra até num ponto da importância da terapia comum, tradicional, e da terapia através da hipnose. Eu relato por mim, experiência própria. Eu sempre fui um cara muito quente, muito quente. E hoje não mais, graças a Deus, e depois de muita terapia também, inclusive com hipnose, inclusive com você, para tirar esses gatilhos. Mas eu era um cara muito brigão, um cara que me revoltava no trânsito. Quantas vezes, assim, eu baixava o vidro pra brigar, pra xingar, minha mulher falava assim, cara, tipo assim, qual é o sentido de você ter um carro blindado e baixar o vidro pra brigar com alguém? Qual que é o sentido? Mas é totalmente irracional e depois que passa a gente fala, puta, velho, que babaca que eu fui. E ligando, depois de muita terapia,
Eu só repeti um padrão do meu pai, que eu cresci vendo meu pai brigando no trânsito, gritando, xingando, saindo na porrada de vias de fato. Então, assim, eu criança vendo aquilo. Meu herói é um cara que bate nos outros quando xingam ele no trânsito. Eu tenho que ser igual ao meu herói. Então, eu tenho que fazer o mesmo. Então, tem que ser forte, tem que brigar. E eu repetia esse padrão em muitos aspectos. Mas eu tô falando de uma forma negativa que acontecia comigo. Às vezes a gente... Tem pessoas que tem momentos que ela sai da casinha, surta, tem atitudes violentas, grosseiras. Daqui 2 dias, você vai ver só, cara. Eu vou te pegar, vou te matar, meu irmão. E principalmente hoje que eu ia assistir o jogo do Brasil e da Argentina. Qualquer que seja, e depois fala assim, cara, não entendo, a pessoa tão calma, tão tranquila. Quer dizer que sempre vem lá de trás, ou do pai, ou da mãe, de alguém que alguma autoridade que deixou alguns riscos ali naquele passado. Em geral, vem grande parte de uma autoridade, mas também em momentos que são considerados o que a gente chama de momentos traumáticos, momentos onde tem uma emoção negativa e onde, por não ter maturidade para lidar com aquele fato, nós nos traumatizamos. Ou seja, nós não sabemos interpretar aquele fato e, por não ter maturidade para interpretar aquele fato, nós significamos de determinada forma. Como, por exemplo, a discussão do trânsito, como a gente está dizendo. O carro, ele é uma extensão do corpo do homem. Aprofundando nessa história que a gente acabou de conversar, o carro é um sinônimo de poder, de capacidade, principalmente para a energia masculina, né, para o homem. E é uma extensão do homem. Então, o homem que gosta de ter o carro caro, carro bonito, porque ele enxerga isso instintivamente como a sua extensão. E quando ele está na rua, se ele tem essas programações, ele entende que uma afronta ao seu patrimônio, a estar na sua frente, é uma afronta à sua masculinidade, à sua integridade como homem. E por isso que nesses momentos, a hora que algo nesse grau acontece, a tendência é que a gente tenda a querer provar a nossa masculinidade. Não estou julgando o mérito do certo ou errado, mas a forma como a gente aprendeu em algum momento. Então, se gritando eu me imponho, se brigando eu me imponho e consigo mostrar as minhas garras aqui, é isso que eu vou fazer. Tem gente que faz isso acelerando, fechando de volta, né? No trânsito, por exemplo, buzinando, e assim por diante. Então a gente vai tender a querer fazer isso. Você pode perceber que com mulheres isso é muito mais difícil. É mais difícil, né? Justamente por conta dessa questão. Embora homens e mulheres tenham energia masculina e feminina dentro de também, si. Né? Tem as doidonas. Porque homens e mulheres, em geral, todos nós temos energias masculinas e femininas dentro de nós. Mas, essencialmente, homens têm energias masculinas maiores, e por isso que esse padrão é muito mais comum em homens. Se bem que nesse momento tá um desvio, né, cara? Tem uns homens frouxos hoje em dia, né, cara? Esse é o grande problema. A gente vive um mundo dos de polaridades fracos. invertidas. Não tô falando nem de sexualidade, não. De polaridade, né? A gente vê uns caras hoje... Você fala, mano, se tiver uma guerra, a gente tá fudido. E essa mão é na armação, sempre, cara. Tira o dedo do gatilho, tira o dedo... Puta que pariu, hein? Uma rajada só, uma rajada só. Porque os caras, tipo... Isso é até delicado de se falar, né? Porque brancas pra paz no Afeganistão. Isso é até delicado de se falar, porque as pessoas tendem a querer distorcer isso pela ideologia, né? Ou pela ideologia como um todo. Que é uma bobagem, mas eu falo, cara, assim... Depois que eu saí da Globo, que eu não tenho contrato, eu não tô nem aí, irmão. Pode falar o que for. Mas eu te falo a verdade, assim, a gente vive o momento dos frangos. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim. Eu tenho muita energia masculina em mim, e aí isso vem da infância, de tudo que eu passei. Mas eu sou um cara que, se tá minha família... Não precisa ser minha família, não. Se eu vejo uma mulher e crianças em risco... Eu não meço esforço para entrar na frente de uma arma para salvar. E a gente vê hoje uns caras que tá com a mulher do lado e numa situação de perigo, e até pegadinhas, que às vezes os caras chegam para assaltar, para fazer uma coisa, o cara sai correndo e larga a mulher. Isso é o quê? Não é, falta energia masculina, né? Total. Que não tá ligada, mais uma vez, à sexualidade. Não. O cara pode trabalhar com o bumbum dele, mas pelo menos tem que ser. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas tendem a querer distorcer para esse lado, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, mulheres também têm energia masculina dentro de si e homens feminina. Tem muito. O que a gente tá falando aqui é sobre essa proporção.
E, infelizmente, por várias circunstâncias globais, a gente tem homens cada vez mais com energia feminina predominante e mulheres com energias masculinas predominantes. Exatamente. E eu tenho um amigo meu mesmo, Plaucio, um abraço, Plaução, vai me xingar tudo. Citar um cara nessa hora não é uma boa coisa, hein? Não, o Plaução, ele trabalha com o bumbum, é o lance dele. Mas eu vou te falar, ele é mais homem que eu e você junto, filho. Pensa um caboclo que tem um negócio masculino, é o Plaucio. Porque isso não tem nada a ver com as questões de sexualidade, realmente, e ele né? chega e fala, meu irmão, eu sou gay, daí? Qual o problema? Gosto mesmo de chupar uma piroca. E aí? Qual o problema? Plaução, adoro ele, cara. Bom, mas é isso, não tem relação nenhuma, né? Com a sexualidade, sim, com a energia mesmo do... Sem dúvida. Yin Yang também? Talvez não, né? Tem também, se for levar pra esse lado também. Assim, cada vertente filosófica ou religiosa acaba explicando as mesmas coisas com sutilezas diferentes, mas basicamente da mesma forma. E a terapia pra gente... Cara, eu defendo muito porque pra mim é especial. Eu faço muito auto-hipnose hoje em dia, né? Legal. Inclusive pro futuro, né? Porque a gente fala em hipnose, estado hipnótico, não sei, talvez você me corrija se eu estiver falando errado, mas eu uso muito o estado do transe, de eu entrar no estado do transe para construir o futuro que eu quero, me emociono no futuro que eu quero, porque aí eu começo a casar com a Bíblia, tipo, agradeça como se você já tivesse conseguido, a Bíblia diz isso, né? Agradeça, se você quer algo na sua vida, um emprego, qualquer coisa, agradeça como se você já estivesse conseguido, que o céu te dará. Então eu uso a imagem do futuro, eu me vejo conquistando, eu agradeço e me emociono. Isso é muito vivo em mim, eu faço isso com uma regularidade em direção às coisas que eu quero. Também é uma hipnose, não é? Total. Você só consegue conceber um futuro que já está na sua programação subconsciente. Ou seja, tenho certeza que você nunca sonhou, rezou, pediu para estar em Marte. Para estar falando sim, né? com os ETs. Sonhar, mas não, sim. não, sonhar eu digo na questão de pedir, né? Entendi, não dormir. Na questão de pedir, de clamar, como você está dizendo aí, com a sua experiência de fé, né? Então você só consegue conceber algo que já está no seu repertório. Isso de acordo com a explicação das nossas programações. Então, levando para a questão da sua fé associada a isso, se você crer nisso de forma tão piamente, né? De forma tão tangível ao ponto daquilo te tocar, te emocionar, como se de fato fosse real, porque para você você pode explicar por qual vertente que for, mas todos os seus passos vão te mover àquele futuro. Faz sentido? Total, lei da atração. Total. E aí você pode explicar pela parte quântica da lei da atração, pela parte de fé sobre uma profecia, pela parte do que você quiser, você consegue explicar. Mas o fato é que a gente só consegue conceber algo que já está no nosso repertório e algo que a gente é capaz de criar. Ou seja, tem algo muito positivo que você criou hoje, que você acredita que vai acontecer piamente hoje, que ainda não se materializou, mas essa construção ela já vem primeiro da nossa concepção. Se você nunca acreditar que você pode estar num podcast, apresentando um podcast, você nem vai se mover a estar aqui. É ou não é? Sim. Você só começou a fazer esse podcast porque você concebeu ele antes. Se você não tivesse nem cogitado passar pela sua cabeça, você não ia procurar estúdio, você não ia procurar convidados, estrutura para poder gravar e assim por diante, é ou não é? Então o fato de acreditar fez com que você desse pequenos passos naquela direção e fez com que aquela profecia se tornasse autorrealizável. Assim é para tudo aquilo que a gente verdadeiramente acredita. O grande ponto é que grande parte das coisas que as pessoas falam, mas eu queria tanto isso. Esse eu queria tanto, ele é muito consciente. Ele vem muito de, mas eu precisava tanto porque eu sei que isso aqui me daria paz, me daria tranquilidade, mas a programação subconsciente está dizendo assim, talvez se você conquistar aquilo não vai ser bom para você. Aquela vozinha da nossa mente dizendo assim, se você tiver esse dinheiro, você vai atrair gente que não tá com você só por interesse. Você vai atrair uma parceira que tá só por você só por interesse. Você vai ser triste, você vai ser infeliz. Se você tiver repertório na sua mente de que pessoas ricas, né? Milionárias, são pessoas tristes, infelizes, pobres de espírito.
muitas dessas crenças atreladas, inclusive a religiosidade, não a religião, né? Dizendo, pela má interpretação de que só um rico... É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No fim das contas, se você ler literalmente sobre isso, você vai entender assim. Quando, na verdade, a passagem diz sobre pobre de espírito. Exato. Né? Não Pessoa sobre bens. pobre em Cristo, pobre em fé, né? Então, voltando para esse assunto, você ter esse mecanismo de visualizar aquilo ao ponto de agradecer, acreditar e aquilo te tocar emocionalmente, como a gente falou, as emoções estão no nosso subconsciente, as chances disso acontecer são 100%. A gente tá... vou dar uma informação temporal aqui. A gente tá gravando um podcast enquanto tá tendo a campanha do Paulo Marçal para a prefeitura. Sim. Toda vez que perguntam para ele sobre segundo turno, a resposta dele é: não vai ter segundo turno. Não vai ter, não negocio. Ou seja, isso não tá no repertório dele. Isso significa que ele controla o voto de todo mundo? Não. Mas quando ele acredita piamente, cada movimento que ele faz o leva a alcançar aquele objetivo. Ou seja, quando você hesita que é possível alcançar algum objetivo, você transmite essa hesitação. Nas suas decisões, nas suas atitudes, nos seus passos, mas também nas suas expressões, nas emoções que você transmite, na capacidade de envolver as pessoas daquela sua ideia. Então, naturalmente, quando você acredita, o mundo se move em prol daquilo. E a Bíblia também diz isso, né? Você estava falando sobre a Bíblia agora. Exato. Dá o passo e Deus coloca o chão. E tem a passagem bíblica... Pedro, quando Jesus, no meio da tempestade, surge na água, caminhando sobre as águas, Pedro olha para Jesus, quero ir até você andando, Jesus fala, vem, ele vai, pisa na água, e Pedro sai caminhando sobre as águas. Só que durante um trovão... Ele hesita. Ele pensa que, mas será que não é... Eu tô andando na água. A simples dúvida já... faz Pedro afundar novamente. Ou seja, a hora que ele questiona... A hora que deixa de ser a certeza... O que foi dito pra ele como verdade... A hora que Pedro deixa de ter a certeza do que ele tá andando que é possível andar na água, a hora que ele fala, mas como isso é possível? Já entrou uma dúvida, a dúvida já deixou de ter a fé e ele afunda. A fé é hipnose, né, Rodrigo? Fé é hipnose. Fé é o fato de acreditar em algo que a gente não vê. Certeza, né? Ter a certeza que ele é o Salvador, que ele existiu, seja lá qual fé você tiver, né? Ou até mesmo para quem não ter. Não ter também é acreditar em algo. Porque quando você fala assim, eu não acredito, você já acredita que você não acredita. A crença da não crença é uma crença, né? Então todo mundo crê. Depende o que cada um crê. E eu não gosto muito de misturar essas bolas, porque as pessoas também distorcem, mas é legal. E você comentando isso, me veio essa vontade de falar. Em vários momentos da Bíblia, Jesus deixava claro que vários milagres aconteciam por conta daquela pessoa. Como o caso de Lázaro. Sim. Né? Ele ressuscita Lázaro e o que ele diz para Lázaro é: levanta-te e anda. A tua fé te curou. Não é o meu poder. É a tua fé. Curou é outro, com os outros que ele cura. Isso. Lázaro é o que estava morto. O Lázaro é o que estava morto, né? Mas nos milagres, em vários momentos, ele fala: a tua fé te curou. Ou seja, foi o fato de você acreditar que fez com que aquilo acontecesse. Sim. Né? Então, tomando uma devida proporção, Deus, Jesus, né? Ele era uma pessoa que era capaz de fazer com que as pessoas acreditassem tão piamente, tão fervorosamente naquilo que ele transmitia, que o simples fato de acreditar faziam com que as coisas acontecessem. Exatamente. Ele fala, né? Jesus diz que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, a gente é capaz de mudar um monte de um lado pro outro. E aí, cara, sabe o que é louco? Porque eu gosto muito de estudar, né? Essas coisas. Quanto mais maluco, mais me atrai os assuntos. Então, hipnose, a Bíblia, eu tô na fase de estudar muito a Bíblia, mas a hipnose, a física quântica, que eu adoro física quântica. Quando a gente... Eu tenho, por exemplo, assim... Eu falo, cara, eu sou evangélico, eu sou crente, mas eu não falo de uma instituição porque eu acredito também no espiritismo kardecista. A minha fé, ela é diferente. Eu pego o que eu acredito de um lado, eu pego o que eu acredito do outro, eu pego o que eu acredito no outro, e tudo que vai me fazendo bem, eu vou fazendo aqui bem bolado dentro de mim.
Mas, por exemplo, eu não sei se seria hipnose, fé, física quântica. Eu sou um cara que eu sou extremamente... E quem me conhece sabe, todo mundo fala que eu tenho muita sorte. E é louco porque o meu dia, assim, tudo que eu faço dá certo, tudo que eu faço prospera, é uma coisa minha, bicho. Talvez porque eu boto muita energia, mas eu também não faço nada com a dúvida de que não vai dar certo. Mas das coisas básicas do dia a dia, por exemplo, eu chego aqui para gravar no prédio... Na hora que eu tô entrando no estacionamento, eu já me imagino parando na vaga na frente do elevador e sempre tá a vaga na frente do elevador. Eu vou parar para almoçar igual eu almocei. Agora eu falei, vou parar na primeira vaga do restaurante. Eu já no caminho, eu já começo a imaginar que aquilo lá tá vago, eu já me vejo estacionando e eu chego, tá saindo um carro para eu entrar num lugar super concorrido. Não sei se é Deus, se é fé, se é física quântica. Eu sei que existe um poder... e que ele acontece e que ele está disponível para quem está predisposto a poder manipular essa energia. Eu não sei denominar o nome, mas que existe, existe. E eu Sem sou dúvida. prova. Por qualquer... Dá para explicar essa teoria por várias vertentes, né? Da vertente mais cética a mais quântica, digamos assim, né? A mais metafísica, digamos assim. Mas de uma forma ou de outra, partindo dessa premissa... Você deseja isso, né? Segundo a crença da quântica, por exemplo, como você bem trouxe, isso vai fazer com que as pessoas se movam, com aquilo se mova, né? Ah, Felipe, mas eu não acredito nisso. Tá tudo bem, cada um tem a sua forma de acreditar. Para sempre existe lá um no viés, final. mas existe um viés cognitivo que a gente só reconhece aquilo que conhece, a gente só valoriza o que está dentro do nosso padrão subconsciente. Então, se você tem comigo, sempre eu encontro. No dia que você não encontra, você não valoriza aquilo. Zero. Quando você não valoriza aquilo, aquilo não entra no seu repertório, e o seu repertório é eu sempre encontro. Entende? Uhum. Então, vou tomar uma proporção mais crível para as pessoas que estão seguindo a gente. Quando a gente acredita assim, ó, meu dia vai ser incrível. Você levanta da sua cama e fala, meu dia hoje vai ser incrível. O simples fato de acreditar que o seu dia vai ser incrível vai fazer com que os seus olhos estejam focados em coisas positivas do seu dia. Ou seja, se naquele dia o elevador demorar para chegar, você não valoriza que o elevador demorou para chegar, porque isso não é importante, isso não tá no seu radar. Porque o seu radar o meu dia vai ser incrível. Mas se a hora que você chega, o elevador tá lá, você fala, caramba, tá vendo? O elevador tá aqui porque o meu dia vai ser incrível. Tudo Ou seja, está... tudo prospera, tudo converge para aquilo que você deseja, para aquilo que você espera. Sim. E a gente tende a não reconhecer coisas que não estão no nosso repertório. Um exemplo bem simples para contextualizar e materializar isso, até para quem tá ouvindo a gente e não é desse mundo, eu decido comprar um carro. Comprar um Corolla vermelho, né? Vinho. Eu nunca vi Corolla vermelho, vinho na vida. A hora que eu sair aqui, descer no prédio, começar a andar na rua, Você vai começar eu começo a ver Corollas vermelhos, Corollas vinho. Por que isso acontece? Porque a hora que eu intenciono olhar para aquilo está no meu radar de percepção e eu observo o mundo a partir desta ótica. Ou seja, isso não invalida o fato de, caramba, eu realmente sempre encontro uma vaga, as coisas sempre acontecem da melhor forma para mim. Mas você tendo essa intenção, você vai fazer com que tudo converja para que seja bom para você. Sim. Inclusive as adversidades. Inclusive aquilo que aos olhos dos outros seria um desafio, seria um problema, você olhando com aquele prisma, com aquele ponto de vista, com aquela programação subconsciente, você vai olhar para aquilo e entender que é uma coisa boa. Mas é exatamente isso, porque, claro, não é todas as vezes 100% que eu vou ter uma vaga, mas eu realmente não valorizo. Porque se eu chego, não tenho, eu já passei, parei na próxima e vou embora. Quando eu chego, eu paro e falo, de novo. Isso aí. É a fé, e é o que a gente vai trazendo. É aquela coisa... Eu gosto muito de gente que tem a mente muito potente. Você falou do Pablo, e o Pablo é um parceiro meu, e que tem uma mente potente, queira você ou não, goste você ou não. Concordando, discordando. Concordando ou não, o cara tem resultado. Então, assim, contra fatos não há argumentos. O cara tem resultado, acabou, o cara é foda.
Mas eu vi ele numa entrevista, cara, eu achei sensacional. A menina falou assim, candidato, na hipótese de um segundo turno, ele, não, na hipótese não tem hipótese. Ela, não, mas considerando, não, olha só, eu não vou abrir essa hipótese pra mim. Mas se você quiser levantar essa hipótese pra você, tudo bem, eu só não vou dar atenção a isso porque eu não vou deixar isso entrar dentro de mim. Eu falei, uau, sabe, pode É um nível de blindagem emocional, né? Um nível de nada me afeta a não ser o meu alvo, o meu foco, o meu objetivo, muito grande, né? É, muito grande. e eu acho admirável. Total. Eu acho admirável. Hoje eu vi ele hoje em primeiro lugar nas pesquisas. O cara que agora há pouco tava em último lá, era insignificante, né? E isso também é muito legal. Acabamos de falar sobre essa questão do carro, né? De usar o seu elevador não tá aqui, mas não ligar pra isso, ou até usar isso em prol do processo, né? Uhum. Como a gente tá falando isso de uma forma temporal aqui, ele tá usando basicamente tudo aquilo que está acontecendo de ruim Ao favor dele. ao favor dele. Ele pega a Ele é energia esse cara. negativa E converte. ela pra energia positiva. Ou seja, ele olha pra tudo, todos e qualquer circunstância com uma limpeza, né, com uma clareza de saber que é isso aqui, é isso que eu acredito. Tudo que vier vai ser em prol de converter para essa energia. Ou seja, ele olha para tudo como uma oportunidade, ele olha tudo como uma energia que ele pode potencializar. O que era um problema para 99,99% das pessoas, ele usa como uma energia positiva. Então, como a gente falou, concorde ou discorde dos seus vieses contra os resultados que ele tem. Não estou falando só sobre os resultados financeiros, né, Rô? Sobre os resultados de energia mesmo. O que ele está fazendo, o que ele faz é assombroso nesse sentido. Né? Não é financeiro. Você pega, por exemplo, o cara é Iron Man, Ultraman, tipo assim, ele completou, ele não terminou. É uma prova que é para poucos humanos, né? Ou seja, assim, o cara fisicamente conseguiu, e até pouco tempo tava gordo. Tipo assim, fisicamente o cara conseguiu conquistar um objetivo que poucos homens no mundo conseguem. Fora a parte financeira, o cara tem uma família super estruturada, o cara tem filhos muito bem criados. O cara, assim, não dá pra dizer que o cara não é um sucesso em praticamente todas as áreas. Mas aí você pega, eu conheço ele um pouco, é um cara que foca 1000% em corpo, mente e espírito. Saúde sempre trabalhando, a mente sempre estudando e o espírito, a ligação que ele tem muita religiosidade, não, muita fé, vamos dizer assim. Agora, por exemplo, eu fiz um post ontem, não sei que dia vai ao ar esse programa, mas com certeza antes da eleição, mas eu fiz um post ontem falando o seguinte: eu cansei, eu durante muito tempo, Felipe, principalmente quando eu trabalhava na Globo, tendo sempre assessor de imprensa, sempre jurídico da empresa em cima, me policiando muito nas minhas palavras, segurando muitas as minhas opiniões pessoais. E eu entendo que a minha opinião pessoal tem uma certa relevância pela quantidade de pessoas que eu consigo atingir. Mas ontem eu fiz um post porque chega uma hora que a gente não pode ser medíocre. Medíocre, quando a gente diz, é aquele cara... Na média. Faz nada mais do que obrigação. Não é morno, nem quente, nem frio. É o cara morno, né? É o cara que, podendo ter o melhor, se contenta com o que tá beleza. E eu não sou medíocre, eu detesto ficar em cima do muro. E eu sou muito daquela frase que diz assim: o que não me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O silêncio dos bons me assusta mais do que o grito dos maus. Então eu resolvi, em alguns momentos eu decido me posicionar, como eu me posicionei ontem. Minha posição ontem foi nesse tema de política, que eu falei: olha, quando eu preciso se eu tô doente, eu procuro um médico. Se meu cachorro tá doente, eu procuro um veterinário, não procuro um mecânico. Se eu tô precisando de um processo judicial, eu vou atrás do advogado, não vou atrás de um desempregado. De um presidente para empresa que contrata então, assim, se eu preciso de um prefeito, como eu sou de São Paulo, eu preciso de um prefeito, eu preciso no mínimo pensar num cara que é gestor, que gere empregos, que gere pessoas, que gere empresas. Eu acredito nisso. O Dória... Cara, eu não tô falando do Dória. Inclusive, eu acho que o Dória fez um bom trabalho como prefeito de São Paulo. Acho que ele se perdeu em algum momento, não é o caso. Mas, assim, eu acho que ele foi um bom gestor para São Paulo, tanto que ele se elegeu governador
num tiro, né? Foi muito fácil. E eu falei isso, falei, olha, eu não vou falar em quem eu vou votar, mas fiz uma menção boba, mas claro que eu declarei meu voto pro Marçal, não querendo desqualificar o Boulos, embora eu não tenha muita afinidade com nada que ele faça, mas respeito. Admiro a Tabata pela história de vida dela, da onde ela saiu, por ter estudado em Harvard, por, cara, assim, uma menina extremamente cabeçona mesmo, mas ainda vejo como uma menina. Eu não teria coragem de colocar ela como presidente da minha empresa. Embora às vezes a pessoa traz muito estudo, mas não traz a bagagem, tem coisa que só aprende fazendo. Vivendo, né? Eu só aprendi a ser administrador administrando, quebrando, me ferrando, devendo, tendo que pegar empréstimo. Só assim eu aprendi. Eu não fiz um curso de administração. E aí eu levantei essa bola e aí veio uma pessoa no meu Instagram e escreveu assim: olha, e no final ainda fala assim, e o cara é bem de vida, não precisa roubar, não precisa fazer esquema por conta de dinheiro. Não precisa, o Pablo não precisa, o cara já tá na casa do bilhão, o cara não precisa mesmo fazer esquema por dinheiro. Se ele tá lá por poder, por ego, por ambição, é outra história. Outra história, mas assim, não precisa roubar. Também não digo que não vá, porque eu não posso falar, mas acredito que não. E a mulher escreveu assim, esse cara, quanto mais rico, mais rouba. Os ricos roubam. E por isso que eu não voto nele. Isso é uma crença. É uma crença. Total. Eu escrevi pra ela, aí eu fiz questão de comentar, falei, olha, senhora, eu respeito, mas eu não acho que a senhora está certa, porque se você olhar pro lado, você é rica pra muita gente. Tem gente passando fome, tem gente embaixo da ponte, tem gente que não tem o que comer, e só de você estar respondendo uma rede social, significa que você tem um celular e uma internet, e você já é rica pra essas pessoas. Isso significa que você é uma ladra? Não. Agora, essa crença, isso que você está descrevendo é uma crença. E se a senhora não mudar esse comportamento, às vezes a senhora tem uma possibilidade de subir de degrau, de ganhar mais, de ter uma vida mais próspera, de poder dar um futuro melhor para seus filhos, de ter uma condição financeira melhor para dar um conforto melhor na sua casa, para sua família. Só que essa crença te impede porque lá no seu subconsciente, lá no fundo, vai ter uma voz falando assim, se você ficar rica, você vai ser ladra e não quero que você seja uma ladra, então você não pode ficar rica e se contenta com a pobreza. Mediocridade, ignorância. Total. Ignorância não falando de uma forma pejorativa, mas de uma forma... Ausência de conhecimento, né? Ausência de Ignorância conhecimento. é ausência de conhecimento, simples assim. Então, mas é exatamente isso que você está dizendo. Quantas e quantas crenças, a gente falou muito sobre crenças financeiras aqui, mas quantas e quantas crenças a gente tem, né? Sobre como é o nosso casamento. Né? A gente cria caixinhas de como é o casamento, de como é uma empresa, de como é a minha postura dentro de um trabalho. A gente aprende isso também com referências pra gente. Então, naturalmente, uma vez que você se comporta dessa forma, que você acredita naquilo, você vai se mover daquela forma. Imagina você tentar casar e ter um relacionamento saudável, feliz com a sua esposa, se você teve referências de marido e mulher que são detestáveis. Tem como? No primeiro momento que você tiver um conflito, uma discussão, você vai remeter aqueles padrões que você tem. Realmente, casamento não dá certo. Realmente o homem trai. Realmente mulher tem que abaixar a cabeça pra tudo. Entende? A gente vai buscando as nossas verdades absolutas para poder corroborar as nossas próprias atitudes e reforçar esse ciclo, né? Reforçar o nosso sistema de crenças, como eu digo, sempre entre o que a gente vê, a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente se comporta nesse mundo e o resultado que a gente tem nele. E quando a gente fala, voltando agora na terapia da hipnose, uma pessoa que tem fobia de água, fobia de aranha, fobia de altura, isso tudo tá ligado, a gente acredita que no subconsciente lá, talvez nos primeiros momentos de vida da pessoa, a gente explica um pouco como é essa terapia. Você volta lá, explica assim... É complexo, mas assim, tenta ser um pouco sucinto, breve. Claro. Como é uma sessão de hipnoterapia? Como é o seu trabalho quando eu vou lá, Felipe, eu quero te contratar porque eu tenho muito medo de água. E eu quero perder o medo de nadar. Bom, vamos lá. Primeiro tudo para explicar que nem toda hipnoterapia é a mesma hipnoterapia, assim como nem toda culinária é a mesma culinária.
certo? Uhum. Então, tudo que eu vou explicar aqui sobre essa vertente da hipnoterapia que eu utilizo não se aplica obrigatoriamente a todos os hipnoterapeutas, porque nem todos utilizam desse mesmo modus operandi de ir lá buscar acessar a causa, né? Mas a forma como eu executo a hipnoterapia e como eu ensino, inclusive, os alunos que se formam como hipnoterapeutas a fazerem é utilizar esse estado natural da nossa mente, né? Que a hipnoterapia, por definição, nada mais é do que utilizar o estado natural da nossa mente, que é o estado de transe, de hipnose, em prol com fins terapêuticos, certo? Então a gente se utiliza desse estado para poder evocar essa sensação, esse sentimento, essa emoção que está te incomodando, que é causadora daquele sintoma, né? A fobia é um sintoma, é um comportamento de fobia, de asco, de não querer estar perto e etc. É um sintoma. A gente se utiliza dessa emoção para poder entender aonde foi que ela foi aprendida pela nossa mente subconsciente, onde foi que aquela primeira gotinha daquele padrão de comportamento se originou. A primeira gotinha caiu no copo. E sempre tem um momento onde a gente aprende a sentir tudo que a gente sente. Como a gente falou desde o começo da nossa conversa aqui, é impossível repetir algo que não está no nosso repertório, ou não é? Uhum. Então é impossível ter... Você consegue ter medo de Sbruggles? Você tem medo de Sbruggles? Não sabe Não, o que por que você não tem medo de Sbruggles? Porque você não sabe o que é Sbruggles. Então se eu falar, você tem medo de arma... Fala, pô, a arma eu sei o potencial letal que tem, você faz avaliações e responde se você tem medo daquilo ou não. Então, para você aprender a ter medo de água ou medo de uma barata, por exemplo, né? A gente tem que ter aprendido isso, tem que estar no nosso repertório em algum momento. Vou dar um exemplo simples que muitas pessoas já passaram na vida e por isso tem medo de barata, né? Medo e fobia são distintas em essência, né? Fobia é o medo de sentir medo, mas as pessoas começam tendo medo para depois desenvolverem uma fobia. Grande parte das pessoas na infância já tomaram um susto com uma barata. Mas em geral, o bebê não sabe que barata é assustador, concorda comigo? Sim, O claro. bebê é capaz de pegar a barata e botar na boca. Sim. E pra ela, um bichinho, um brinquedo, uma barata, uma formiga, um cachorro, dá na mesma pra ele. Uhum. Quem significa isso pra aquele bebê, pra aquela criança, em geral, é uma pessoa que tá próxima. Se ele vê aquela mãe berrando, assustando, subindo na cadeira, chamando pelo pai, que vai lá com toda essa energia masculina pra matar aquele bicho, a criança naquele momento pode significar que esse bicho pode me gerar um potencial risco. É uma ameaça pra mim. Uma vez que você significa aquilo, essa primeira gota no copo tá lá, cai dentro daquele copo, todos os momentos que você tá de frente com aquela barata, aquela mesma reação daquela primeira gota no copo volta à tona. Não de forma igual, mas sempre um pouquinho maior. Porque à medida que aquilo vai se repetindo ao longo da sua vida, vai sendo a soma de todos aqueles momentos. De novo, e de novo, e de novo. Então, hoje, aquela pessoa que tem uma fobia de barata, só de pensar que pode ter uma barata aqui por perto no estúdio, ela já não consegue se concentrar, não consegue falar, não consegue pensar em mais nada a não ser na própria barata, é porque em algum momento ela aprendeu a sentir aquela sensação. Você pediu para ser sucinto, mas eu acabei me alongando. Não, mas é isso. E o que a gente faz no processo é entender o porquê que aquela primeira gota no copo caiu dentro do copo. Porque aquele primeiro fato aconteceu. Quando você entende isso, não de forma consciente, como a gente está conversando aqui agora, mas a nível subconsciente, nessa parte da nossa mente, que é onde está a nossa real versão, como a gente está falando aqui agora, e ressignifica isso, muda essa percepção, naturalmente a nossa forma de enxergar o mundo, as coisas, e a própria barata, nesse exemplo que eu dei, muda. E a partir dali, algo que a gente interpretou a vida inteira, significou a vida inteira como uma ameaça, como um perigo, um problema, a gente ressignifica como não sendo. E isso muda a nossa forma de ser. Em essência, é isso que eu faço todos os dias no meu consultório. Ou seja, você pega aquele adulto, leva ele lá na criança que viu a mãe subindo na cadeira chorando por causa da barata e faz aquela criança entender que ela vai crescer e que aquela barata é simplesmente um inseto insignificante que não pode fazer mal absolutamente nenhum a ela e faz a criança entender, ou seja, isso é a ressignificação. Total. Da forma que essa criança trazer compreensão para aquela entende, criança. Exatamente. todo o futuro muda efeito borboleta, né? Como nós falamos anteriormente disso ainda, todo momento traumático acontece e nós não temos maturidade para lidar com aquele fato. Se você tiver a maturidade suficiente para lidar com aquela sensação, com aquilo que tá acontecendo na sua frente, que não significa nem ser bom ou ruim,
você tiver essa compreensão, essa maturidade, aquilo não te afeta emocionalmente, certo? Então, quanto mais você resolve, mais você evolui com a maturidade, e a vida dá essa maturidade pra gente, em alguns casos, naturalmente você vai se dessensibilizando para questões que aquela criança se incomodava. Quantas coisas que a gente conta, histórias que a gente tinha quando era criança, putz, quando era assim, eu chorei porque me deram 6 na prova, né? Eu chorei porque a menininha não quis dar a mão pra mim na hora da dança. Ou qualquer coisa do tipo, vendo com os olhos de adulto hoje, pra grande parte das pessoas, falam, que bobeira, que besteira, não é? Mas pra aquela criança, naquele momento, naquele contexto, aquilo foi responsável por significar e trazer, ou que não gosta de mim, por isso não quer me dar a mão, né? Ou eu não sou bom o suficiente, por isso não tirei uma nota igual dos meus colegas. Enfim, a gente vai significando coisas ao longo da vida e muitas vezes a maturidade é capaz de dissolvê-las e ressignificá-las, mas para outros tantos momentos elas se tornam sintomáticas a ponto da gente não controlar e a gente precisa de um profissional, como no caso que eu faço com a hipnoterapia, para poder ir lá, pegar você pela mão e te levar lá para mudar essa percepção aprendida naquela primeira gota no copo. E é muito foda isso. Você tem uma coisa assim, eu tenho muito. De às vezes ver uma mãe lidando com uma criança ou um pai e você fala assim, cara, não faz isso não, isso vai estragar essa criança, você não sabe o que você tá fazendo no futuro dela. Você tem muito disso também? Muito, né? E eu, por ser da área, né, por viver, né, o que eu ensino para os meus alunos, né, que eu formo hipnoterapeutas há 6 anos já, o que eu ensino para os meus alunos eu vivo. Né? A congruência tá nisso, né? O que você diz e a forma como você age são alinhadas. Então eu vivo isso. Eu tenho um filho hoje que vai fazer 4 anos, tem 3, vai fazer 4 anos. Eu sou muito presente para as palavras que eu possa dizer ou para as atitudes que possam ter ao seu redor que podem potencialmente traumatizá-lo. Né? E quando a gente vê cenas assim, né? Com distratos ou com questões assim que a gente observa e fala, caramba, ela não tem noção do que ela tá fazendo. Né? Mas grande parte de nós não tem noção, porque a gente só sabe ser como é. A gente só sabe ser pai e mãe como aprendeu a ser pai e mãe. Ninguém vai ser um pai e uma mãe tranquilo que conversa se aprendeu na pancada. Sim. Ninguém vai ser se não fez um processo terapêutico, né? Se não olhou para sua criança, se não acolheu a sua própria criança. Então, é impossível a gente ser algo diferente daquilo que a gente sabe ser. Quando a gente não tem recurso para isso. Quando não tem recurso, né? E principalmente toda intenção, toda ação, né? Tem uma intenção positiva por trás. Então, aquele pai que bate severamente, no fundo, se perguntar para ele, no íntimo, ele tá fazendo isso porque ele acredita que aquilo vai fazer com que aquela criança se eduque daquela forma. Isso pode acontecer? Pode. Mas igualmente pode não acontecer. E aí a gente vai para uma outra questão, né, Rodrigo? Que o trauma, as coisas que nos traumatizam nunca estão no fato, mas na interpretação que a gente dá pro fato. Ou seja, um tapa, uma surra, potencialmente é traumático, não é? A criança chora, ela fala, fica com as emoções à flor da pele, ela vai significar não amor, tá me repreendendo, tá doendo fisicamente. Mas tem criança que vai usar daquilo dizendo, obrigado por ter me repreendido, por ter me ensinado o que eu não posso fazer. Ou seja, mesmo diante de algo que às vezes a gente olhando de fora, a gente vê claramente como um ato ruim, para aquela criança naquele contexto pode não ser. E o oposto também acontece. Eu gosto sempre de usar esse exemplo, porque pais e mães sempre traumatizam, querendo ou não querendo. Sim. Eu já tratei inúmeros gagos, né? Pessoas que tinham uma questão de gagueira e tem causa. E em geral, só para vocês entenderem, né? O Rodrigo até sabe disso também. Em geral, uma gagueira ela começa em geral, né? Grande parte dos casos, em um cala-boca de pai e mãe, no engole o choro. Nessa repreensão emocional, isso trava e a criança significa dizendo, eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou ser repreendida. Se eu me expor, eu vou ser repreendida, eu vou ser criticada, eu vou ser julgada. E ela começa a gaguejar a partir daquele momento. Mas teve um caso de um menino que eu atendi que a primeira gota do copo que fez ele gaguejar foi um momento onde ele errou uma palavra. Ele estava aprendendo a falar uma palavra, que inclusive ele trouxe na terapia, que era leptospirose. E a hora que ele errou essa palavra, a mãe virou para ele com toda a calma do mundo e disse, tá tudo bem, filho. Não tem problema nenhum. Se você olhar de fora essa cena, você vai falar assim, caramba, ela fez o certo, né? Sabe a forma como aquele menino interpretou aquilo? Ele interpretou dizendo, a minha mãe permitiu que eu gaguejasse.
ela não podia ter permitido que eu gaguejasse. Ela concordou que eu Foi a gaguejasse. interpretação. Ou seja, ela fez teoricamente o certo, não fez? Mas a interpretação dele é livre. E naquele caso, nesse caso especificamente, por isso me marca tanto, ele interpretou de, poxa vida, eu não queria que minha mãe tivesse permitido. O fato dela permitir que me fez gaguejar. Uau. Olha que loucura. Né? O trauma nunca tá no fato, mas na interpretação do fato. E por isso, pais e mães, querendo ou não querendo, traumatizam. Sempre, né? Sempre. Positivamente e negativamente. Sim, marcam com suas programações positivamente, né, com seus valores, com seus princípios, e também acabam traumatizando, querendo ou não querendo. E aquela coisa assim, tem a hipnose, quer dizer, não tem como você dizer, mas eu queria saber assim, o que você acredita, mas se você também não quiser falar nesse assunto por conta da sua profissão, não tem problema. Mas das pessoas que ressignificam algo, mas através de outras vidas. Volta lá em Legal. 1530 e eu era um jovem plebeu, não sei o quê. Já atendi casos assim? Já atendi. É comum? Não, bem pouco comum. Não, comigo já aconteceu, inclusive. Mas acontece, pode acontecer. Foi você que isso fez... tem muito a ver... Sim, eu já fiz. Não, uma vez em mim que... Eu tinha uma questão muito forte do suicídio, que me acompanhou durante muito tempo na minha vida e me machucava muito. E numa sessão de hipnose, eu não sei, lembro se foi com você, que eu voltei num lugar que eu tava morrendo de overdose, de suicídio. Tinha suicidado e eu me vi num banheiro da década de 60, 70, caído no chão, cheio de pílulas em volta, e eu me vi. Agora, assim, pode ser que aconteceu, pode ser que aconteceu, pode ser que a minha mente criou isso para justificar, pode ser. Mas o que você acredita? Bom, essa é a pergunta mais feita pelos alunos em toda a formação. A gente tem um momento em que a gente fala sobre vidas passadas, porque é possível acontecer, embora seja 2% dos processos, até menos, mas a gente explica para o terapeuta também saber como lidar com aquilo, né? E existem essencialmente 4 teorias de vidas passadas, certo? A primeira delas é que é uma fantasia da mente, ou seja, é uma dissociação. Vamos supor, contando esse caso que você disse, essa cena nunca existiu e você projetou essa cena como responsável por aquilo. Muda alguma coisa para terapia? Não muda. Se você entendeu que aquilo era a razão pela qual você sentia aquilo, e ao mudar essa percepção, a sua vida, o seu comportamento, e aquele sintoma deixou de existir, funcionou, perfeito para você. Então essa é uma teoria de que é uma fantasia da mente, que foi criado pela sua mente. Essa teoria é possível, mas existem outras 3 teorias, né? A segunda teoria é a do inconsciente coletivo, do Jung, que essa informação está na nuvem de forma bem simplista de explicar e que você teve acesso a essa informação e você pegou de lá. A terceira teoria é a da epigenética, né? Que as informações vêm pelo seu DNA, pelos seus genes. Ou seja, um trauma que o seu bisavô viveu, você carrega até hoje, repetindo os padrões dele. Né? Isso é uma teoria também de vidas passadas. E a quarta teoria é de que aquela vida realmente é real. Certo? Então, são quatro as teorias, ambas igualmente críveis. E vai mudar o quê? O que a pessoa acredita. Eu, como terapeuta, quando eu vou atender, e eu coloco isso, inclusive, quando eu vou ensinar sobre isso, o que você pensa sobre isso? A minha resposta é, não sei, tanto faz e não importa. Por quê? O que importa é o resultado final. Eu parti da premissa que eu sei a verdade e todo o resto tá errado, é de uma ignorância absoluta, não é? Eu tenho a minha verdade, o que eu acredito, mas a partir da premissa que tudo o que eu sei e só o que eu sei é o que realmente acontece, é uma ignorância. Porque tem mais chance de eu estar errado do que eu estar certo, não é? É uma verdade que não tem como provar. Que não tem como provar. Então eu não sei, tanto faz, porque no processo terapêutico, para mim, tanto faz se vai para uma vida, para infância ou para uma vida passada, a forma de eu guiar a terapia da mãe, né? é a mesma, e isso, e não importa, porque na prática o que importa é que para aquela pessoa aquilo é real, se ela trouxer, eu trato como sendo real para ela e ressignifico. A questão que você falou sobre intraútero, né, sobre ir para a barriga da mãe, aí já tem uma outra explicação, que é que acontece às vezes no processo terapêutico da pessoa voltar para a barriga da mãe, sentindo o que a mãe sente, se a mãe tá feliz, ele tá feliz, se a mãe tá triste, ele tá triste, se a mãe o deseja, ele sente lá dentro da barriga que a mãe deseja, e assim por diante. A partir do 4º mês de gestação, Rodrigo, nós já temos memória cerebral, ou seja, aquele bebê já tem a parte do cérebro que é capaz de perceber e sentir o que a mãe está sentindo.
por essa conexão, não só de cordão umbilical, mas de sensações, de bioquímica, explique pela forma que você quiser. Então, acontece de pessoas voltarem para a barriga da mãe e relatarem a cena de fora da barriga. Relatarem a briga do pai com a mãe e ele lá dentro da barriga se sentindo triste, se sentindo mal com aquilo. Como que explica isso? Não se explica. O fato é que acontece isso esporadicamente com uma riqueza de detalhes impressionante. E muitas vezes essas pessoas que passam por isso e tem casos assim, perguntam, questionam depois de sair da terapia para o seu pai, para sua mãe, isso aqui aconteceu? E, em geral, grande parte dos casos onde é intraútero, a pessoa fala assim, aconteceu, essa discussão aconteceu, ela foi exatamente assim como você está dizendo. Ou seja, mãe e bebê estão amplamente conectados. Então, assim, as chances do bebê sentir o que a mãe sente e isso já estar sendo acumulado nas suas programações, nas suas verdades absolutas desde os 4 meses de gestação são enormes. Então, o bebê, quando ele nasce, no dia 0 dele, ele não tá liso, ele não tá uma tábula rasa. Ele já tem programações que foram aprendidas pela mãe dele, pelas interpretações que a mãe dele tem naquele momento. Então, isso acontece porque, cientificamente, ele já tem capacidade cerebral para perceber, entender, sentir as emoções lá dentro. Você procurar na internet aí, procure sobre endoscopia com o bebê sorrindo. Tem caso do pai médico fazendo a endoscopia no bebê, ele começa a fazer no rostinho ali, e aí ele, enquanto tá fazendo aquele encontro rostinho, ele fala, filho, eu tô aqui, eu te amo muito. O bebê dentro da barriga faz assim. Uau. Começa a dar risada. Tem esses vídeos na internet? Tem. Se procurar na internet... Aí edição, viu? Ó, edição... Posso até encaminhar se eu achar também, pra vocês colocarem um trechinho aí. É muito Isso legal. é fantástico. Por quê? Ele tá ouvindo. De que forma que ele tá ouvindo? Se ele tá imerso ali em líquido, né? E assim por diante. Ele tá percebendo isso. Ele tá com o cordão umbilical ligado diretamente. Da forma que for, no nível que for, ele percebe e sente. Uau. Ao ponto Deve de ser ele sentir bonito. aquilo. É fantástico. Uau. Então, se você pensar nessa proporção, a quantidade de coisas que a gente já coloca pra dentro dos nossos filhos antes mesmo deles nascerem. Né? Os pais e mães tendem a tratar o filho, bebê, criança, como sendo um ser inanimado ali. Falam mal dele com ele do lado. Né? Quantas vezes a gente fala assim, esse aqui é terrível. A criança tá lá assistindo desenho e começa a falar, ele deu trabalho de novo, não tem jeito, você precisa dar um jeito nele. Acreditando que aquela criança não tá ouvindo. Ela tá ouvindo tudo. Ela tá absorvendo tudo. Principalmente sendo pai e mãe dizendo. Principalmente sendo no momento onde ele tá assistindo TV, onde ele tá em transe. Assistindo um desenho onde ele tá em transe. Então, se nesses momentos todos da infância a criança absorve tudo como verdade absoluta, se na barriga já absorve, que dirá depois de ter nascido? Uau. E a gente acaba ignorando isso, né, Rodrigo? Achando que aquela criança é um ser que não merece respeito, que não merece ser entendida, que não merece ter justificativa e razão para as decisões que os pais tomam. Eu decidi porque eu sou seu pai e você tem que calar a boca. Aquela criança vai crescer a vida inteira acreditando que eu não tenho que dar justificativa. Eu não preciso, porque eu sou menor, eu sou insignificante aqui. E ninguém sequer me diz o porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. Então, voltando, nossa conversa toda começou por conta do supermercado lá, né? De ver um pai e uma mãe tratando um filho ali. Então é muito importante a gente entender o impacto que aquilo que a gente diz para os nossos filhos tem. Porque nós somos autoridade para eles. E para todo mundo que a gente é autoridade como um todo, né? Uau. A hipnoterapia, a gente vê casos de tratar tudo, né? Mas vamos lá, assim, casos que chamam muita atenção pela mudança drástica, repentina de uma pessoa. Como gago, eu já vi, pessoa que gagueja a vida toda e chega e... Já viu o áudio que eu gravei desse menino que eu relatei agora? Sim. Tem o áudio dele fazendo a terapia, eu pedi pra mãe a gravação, né? Pedi autorização pra mãe, ele gagueja até o momento onde ele ressignifica. E aí ele passa mais 40 minutos, 50 minutos daquela terapia sem gaguejar mais nenhuma vez. Isso é impressionante. Gagos é uma coisa que chama atenção. Fobias, né? A barata, fogo, água, tudo mais, é uma coisa também que ressignifica muito de imediato. Na minha formação mesmo tinha uma menina que tinha pavor de lagartixa, se eu não me engano, lembra? Que ressignificou na hora. Trauma de dirigir,
aqui a produção tem gente que tem trauma de dirigir. E às vezes um amigo meu tem um trauma de... Vizinho eu primo. tenho um amigo que trauma de dirigir se trata também, Total, trata, né? tem causa. Subconsciente. Causa. E TDAH, já teve caso? Porque assim, é um assunto muito momentâneo, é um assunto do momento. Eu tenho muito déficit de atenção, muito. Já fui tratado lá quando eu era criança, já até Gardenal já tentaram dar pra eu tomar, porque eu era muito hiperativo, uma criança muito... que vim com esses traumas aí lá de infância de... É terrível, é um foguete, furacão, meu apelido sempre foi esse. Foram esses. Mas eu tenho um déficit de atenção muito alto, que eu tenho muito hiperfoco para o que me interessa. Então, assim, se eu pegar um livro que me interessa a primeira página, eu viro a noite inteira lendo ele, e mesmo sabendo que eu tenho compromisso no outro dia, eu não consigo parar de ler. Debulha aquele conteúdo. Mas, às vezes, eu preciso ler um livro e eu não me prende na primeira página, eu fico um ano inteiro tentando ler ele e não consigo. E já houve. Existe como? Vamos lá. Quando a gente fala sobre as patologias, eu gosto sempre de explicar com bastante contexto. Porque se a gente tira fora de contexto que a gente está conversando aqui agora, vai soar que a hipnoterapia é a solução para tudo, todos, em qualquer circunstância. Né? Uhum. Mas a hipnoterapia parte da premissa que sintoma cumpre função. Sintoma cumpre função. E sintoma é tudo que a gente sente, tá? A gente tá acostumado a dizer que febre é sintoma, é ou não é? Dor de estômago é sintoma, não é? Inclusive eu tinha gastrite, tratei minha gastrite, não tenho mais o sintoma também. Sério? Pela hipnose? Nossa, tô precisando então de novo. Tinha razão de assistir. Tomava meu prazol 40mg todos os dias e tinha uma causa. Mas, de forma geral, sintoma cumpre função. E sintoma, existem 3 tipos de sintomas. Sintomas físicos, emocionais e comportamentais. Dor de gastrite, sintoma. Certo? Uhum. Pensamentos negativos, sintoma. Agir agressivamente, violentamente, né, ou impulsivamente, sintoma. Tudo isso é sintoma, não é? Sim. Uma pessoa tem uma compulsão alimentar é sintomático. Uma pessoa tem uma gastrite é sintomática. Uma pessoa depressiva é sintomática. Sim. Certo? E partindo dessa premissa da hipnoterapia, que sintoma cumpre função, qual é a reflexão que a gente faz na busca por entender se há uma causa para esse déficit de atenção e hiperatividade qual a função que essa falta de foco causou em você. Esse benefício, ele não obrigatoriamente ele precisa ser uma coisa latente, clara, objetiva. Mas, em geral, ele tem uma vantagem. Ele gera uma vantagem, né? Quando eu digo que sintoma cumpre função, o seu corpo te traz esse sintoma, sua mente e corpo te traz esse sintoma, porque, no fundo, ele quer te ajudar, te proteger de algo. Te fazer agir de uma forma que, para ele, ao entender do subconsciente, vai ser melhor, certo? Uhum. E aí, a reflexão feita no processo terapêutico e depois a busca, se há uma gota no copo associada a essa sensação por que eu tenho que ser, por que eu tenho que atropelar tudo e todos? Por que eu não posso parar? Qual que é o significado que eu dei pra minha vida de alguém que para? Se eu parar, eu sou o quê? Se eu não tiver energia, eu sou o quê? E às vezes acontece você tratar uma pessoa dessa, por exemplo, hiperativa, hiperfocada, que atropela tudo e todos, e ela volta pro momento onde ela perdeu um irmão gemelar na barriga da mãe, por exemplo. Uhum. Só um exemplo. E aí, ele volta pra barriga, ele percebe e sente que aquele irmão não tá mais lá. Tá? Já aconteceu muitos casos da pessoa voltar pra barriga e sentir falta desse irmão gemelar, e ele crescer interpretando que eu tenho que ter energia, porque eu sou o que vivi. Uhum. Entende? Sim. Ou seja, eu tenho que honrar a vida. E para honrar a vida eu não posso desperdiçá-la. Para não desperdiçar, eu tenho que gastar todo e qualquer segundo da minha vida com energia, usando aquela energia. É importante, antes de você complementar, me desculpa te interromper, Rô, isso é só um exemplo para vocês alucinarem como a nossa mente entende, caramba, faz sentido para aquele contexto, para esse exemplo, por exemplo. Uhum. Tem outros tantos exemplos que eu podia dar para você que corroboram no mesmo tipo de sintoma, de ter que atropelar, agir, performar o tempo todo e assim por diante.
Mas e no caso, por exemplo, no meu caso, Aham. que eu tenho muita energia para determinadas coisas e para outras coisas é zero, assim, a distração, qualquer coisa distrai. Dá um exemplo de algo que você tem muita energia, um exemplo de algo que você não tem. Não, por exemplo, distração é total. vou dar um exemplo. Eu quero ler um livro, eu pego um livro que me prende no início já. De, sei lá, sobre. Eu gosto muito de livros de finanças, autoajuda, essas coisas eu gosto muito. Histórias, romance, eu gosto. Aí eu começo a ler, eu me prendo naquela historinha, faço aquele filme na cabeça e vou. E às vezes eu pego um livro e falo, cara, eu queria muito ler esse livro, porque todo mundo fala muito bem, o contexto dele é interessante, o resumo, e eu começo a ler. Só que aí eu começo a ler, aí eu perco muito interesse. Aí passa uma mosca, eu vou na mosca, aí eu vejo a mosca encostando com outra, eu já penso na família da mosca, aí eu lembro que eu não vi alguma coisa no WhatsApp, eu pego o WhatsApp e eu não consigo focar. Não consigo focar. Me diz uma coisa, você gosta de perder tempo fazendo coisa que você não gosta? Detesto. Eu te falar pra fazer uma coisa que você não gosta de fazer, que você não tem aptidão. Detesto. Detesta, não é? Você vai arranjar qualquer compromisso naquele dia Pra não fazer. pra não fazer, não é? Sim. Compromisso, um aniversário de alguém que você não quer ir. Sim. Você vai arranjar, você vai brotar um convite ou alguma coisa que você precisa fazer. Você é capaz de falar, não, eu preciso trocar o pneu do carro. Não precisa trocar porcaria nenhuma, só porque você não queria fazer aquilo. A nossa mente faz a mesma coisa. Ou seja, se de alguma forma, embora conscientemente você fala, eu até queria ler, o subconsciente, a sua programação tá dizendo assim, não vai te levar a nada. Você não vai levar foco pra isso. Você vai olhar para aquelas letras e não vai se atrair. E qualquer coisa vai roubar a sua atenção. Essa roubagem, esse roubo de atenção, ele não tá te ferrando. Ele tá te protegendo. Porque eu não quero ler aquilo. No fim das contas, eu não quero. Eu me forcei porque me deram. Porque vão me cobrar depois, saber se eu li um livro que me indicaram. Ou porque até acho que é legal, mas se alguma coisa da sua programação fizer com que você entender que você não deve seguir lendo aquilo, porque aquilo não é importante pra você, você vai dar 1001 voltas e não vai ler. E adivinha, se você passar um ano e meio, como você falou, lendo aquele livro, na hora que você acabar de ler aquele livro, passar um mês, você não lembra o que leu. Exatamente. E aquilo não é importante pra você. É assim como acontece na escola. Mas mesmo eu sabendo que é importante. Total. Conscientemente falando. Isso, essa é a grande dualidade. Quando a gente sabe que algo é importante a nível consciente, a gente justifica, fala, putz, ó, se eu ler isso aqui, vai ser bom pra mim. Vai ser bom pra minha perspectiva de trabalho, vai ser bom para os próximos conteúdos que eu vou gerar, que eu vou gravar. Eu quero falar sobre coisas assim. Mas se a sua programação subconsciente, essa outra parte da nossa mente, que é onde tá a sua real versão, fala assim, fica assim, não precisa saber disso não. Se você souber disso, talvez algo ruim te aconteça. Talvez não vai ser bom pra você. Isso vai te mover. A gente volta naquele primeiro assunto que a gente falou aqui na nossa conversa. Se você... Vamos supor, por isso que, né, arredondando tudo isso, vou dar outro exemplo, por isso que uma das coisas mais difíceis de se aprender é um novo idioma. Por quê? Porque conscientemente você sabe, pô, se eu falar um novo idioma, eu tenho abertura para poder atuar em outros países, eu consigo falar com mais pessoas, eu tenho mais oportunidade de negócio, tenho mais oportunidade de tudo, né? Isso te abre portas ter um novo idioma, ou não é? A pessoa que tá na empresa, eu posso ter um cargo novo, eu posso ter uma promoção porque eu falo um novo idioma, eu posso trabalhar num outro país. E aí o subconsciente olha para aquilo e fala assim, mas você já se comunica com o idioma que você fala, por que você vai aprender outro idioma? O idioma que você fala hoje, você já consegue comer, viver, você não passa fome, você tem luz na sua casa. Então, aprender um outro idioma é muito antinatural para nossa mente, principalmente para a ociosidade, que é outra função da nossa mente subconsciente, que tem a função de preservar o máximo de energia física e mental possível. Porque para nossa mente subconsciente, quanto mais energia física e mental ele poupar para nossa mente, mais tempo eu vivo. Concorda? Quanto menos você desgastar a sua mente e o seu corpo físico, para a sua mente, mais tempo você vai viver. É ou não é? Você ficar o tempo todo indo pra batalha, pra guerra, pro tiro, uma hora ou outra você vai ser baleado, ou não é? Sim. Concorda? Sim. Então, a mesma forma, quanto mais eu querer ocupar o meu buffer mental com informações que, ao ver da minha mente subconsciente, não são interessantes, mais as chances de eu estressar aquela mente e eu não conseguir cumprir as funções básicas que me mantêm vivo. Então, por isso é tão difícil aprender um novo idioma. Então, às vezes a pessoa sabe que aprender aquele idioma depende do emprego dele,
o futuro dele, o salário aumentar. Mas se a programação fica do jeito que tá, é assim que vai ser. Porque é sempre mais forte, assim como a academia, por exemplo, assim como outras tantas coisas que a gente se propõe a fazer, mas que passa uma semana, um dia, horas e a gente já não vai mais, porque o que estava intencionado com o consciente não está alinhado com a programação subconsciente. A questão do idioma é interessante. Você falou uma coisa que aconteceu comigo. Eu, desde criança, eu assistia muito filme. E eu gostava muito de inglês. Tanto que eu decorava, eu falava as frases. Por exemplo, eu assistia muito filme do Stallone, lá, Terminador do Futuro. Meu pai tinha o VHS e eu já assisti 200. Então, assim, eu falava as falas em inglês sem nunca ter ido numa aula de inglês. Criança. Stallone é o Rambo. Não, o Stallone não, o Schwarzenegger. Schwarzenegger, isso. E sem nunca ter ido presenciado uma aula, mas eu lembro de um passado que eu era Você reproduzia. Eu falava as frases. Eu ficava decorando. Eu lembro, por exemplo, que tem uma parte que ele joga um cara assim que fala, oh shit. E eu já falava... Aí quando eu descobri que tinha um professor de inglês, eu ia lá perguntar, o que significa isso? O que significa aquilo? O que significa aquilo? Então eu tinha muita predisposição a falar muito bem inglês. Por ser do interior de São Paulo, divisa com Minas, a gente puxa muito R de porta, porteira, que já dá uma pronúncia também no inglês um pouco melhor. E eu comecei a estudar inglês na escola, que era escola pública, então tinha começando a introdução do inglês, eu me dava muito bem. Mas eu lutava, eu sempre gostei de lutar e sempre gostei de música. Em um determinado momento eu queria fazer aula de guitarra e meu pai não me pôs na guitarra e me obrigou a ir no inglês. Fazer uma aula de inglês particular. Ou seja, o que a sua mente significou naquele momento? Eu não queria ir porque era com a minha irmã mais velha, eu já tinha birra que eu não queria ir com ela, com a minha irmã mais velha que sempre se mostrava, ficava se mostrando pra mim. Eu falava, não quero ir com a Tati, não quero ir. Aí meu pai falou, me tirou não me botou na guitarra e me botou no inglês. Rapaz, aquilo criou uma birra na minha criança, que eu lembro que eu ia pra aula de inglês e fazia de tudo pra não aprender, pra não ter atenção, pra... Sintoma cumpre função. Tipo, fechava total minha mente. Não aprender a partir daquele momento é um sintoma, não é? É um sintoma. Sintoma cumpre função. Qual que era a função? Se não é da minha forma, não vai ser de forma nenhuma. Exatamente. Se eu tenho que escolher entre algo que eu quero... Isso, se eu tenho que escolher entre algo que eu quero muito e algo que eu tô sendo forçado a fazer, eu vou fazer tudo para que aquilo não se realize. Isso acontece muito quando a gente tem crença, por exemplo, de que ou dinheiro ou felicidade. Exato. Ou se eu for rico, o cara rico trai. O cara rico, a mulher não fica com ele. A mulher só precisa... Esse ou, né? É igual falar pra você, escolhe entre a sua perna direita ou a sua perna esquerda. Exatamente. Faz algum sentido? Nenhum. Mas você teve que escolher entre perna esquerda ou perna direita. Teve que escolher entre fazer aquilo que você gostava ou fazer aquilo que você também gostava. Mas o gostar de tocar guitarra naquela fase era maior e o combo traumático foi tão grave ali, né? Não grave no sentido de duro, mas tão complexo e tão sem conseguir digerir para aquela sua criança, você falou, se pra aprender música eu tenho que deixar de aprender inglês, funcionou? Repete o padrão. Eu quero deixar de aprender. E eu levei isso pra vida e aí cresci, fiquei adulto, virei ator, comecei a trabalhar, viajei para os Estados Unidos algumas vezes. E até então, assim, gostando... Depois de adulto, tentei fazer aula de inglês várias vezes, mas começava a parar. E até que fui uma vez para Los Angeles em 2014, eu tinha acabado... 2014, tinha acabado de fazer Gabriela, uma minissérie. 2013. Acabado de fazer Gabriela, uma minissérie que fez muito sucesso fora do Brasil. E uma agente de Los Angeles... Ela é americana, a mãe dela é brasileira e ela me conheceu porque assistia, veio falar comigo. Ela sabia falar português. Me convidou para morar em Los Angeles, me dando hospedagem, me dando apartamento para morar, aula de inglês. Legal. Tudo porque ela queria trabalhar comigo. Eu não quis na época, porque também não era meu sonho, não era meu objetivo. E eu estava muito bem na Globo nessa época. E beleza. Depois eu comecei a despertar essa coisa. Falei, putz, por que eu não falo inglês? Por que eu não falo inglês? E resultado, consegui ressignificar isso. Não ressignifiquei, mas eu ressignifiquei de forma consciente, sem terapia. Comecei a viajar, aprendi a falar inglês sozinho, cara. Tipo, de ir conversar e
E eu desbloqueei aquela chave, eu acho que aí veio a infância de ver filmes e ouvir e ter aquela coisa. Não falo inglês fluente, não é isso que eu quero dizer, mas me viro completamente bem. E agora eu voltei a fazer aula e tô absorvendo. Que demais, demais. Existe uma regra da mente, diz que uma ideia aceita, ela permanece até que seja substituída por outra ideia. E o complemento dessa sugestão é de maior ou igual impacto emocional. Ou seja, se a sua nova razão para aprender o idioma é maior do que a razão anterior para não aprender, uma vem e sobrescreve a outra e você começa a agir. Assim como foi lá na infância. Você queria aprender, significou que inglês era legal, porque era a interpretação, era o exemplo que a gente tinha de interpretação, né? E assim por diante. E aquele fato traumático da ou guitarra ou inglês era maior em impacto emocional a ponto de sobrescrever aquele. E agora esse novo fato é maior ainda ao ponto de sobrescrever novamente e ressignificar. Isso acontece o tempo todo com a nossa vida. Só que muitas coisas que acontecem com a gente, mesmo a gente querendo muito, mesmo a gente estando num ambiente completamente propício, morando nos Estados Unidos. Quantas pessoas moram nos Estados Unidos e não sabem falar o idioma? E não só porque vivem numa comunidade como Orlando, que é repleta de brasileiros e não precisam. É porque tem programações que fazem com que a pessoa não se mova a aprender. Então, quando nós não conseguimos ressignificar aquilo sozinhos, quando mesmo tentando mudar aquele padrão de comportamento, e aí saindo do inglês, mas para qualquer coisa que a gente vai fazer, quando nós tentamos mudar essa programação e não conseguimos sozinho, é essa hora que você procura um profissional, seja lá de qual linha que seja, né? A hipnoterapia é uma delas, mas que acesse, busque ressignificar, mudar essa perspectiva, essa percepção, aquela interpretação que você teve naquele momento. Uau. Que massa, cara. Estamos chegando no final aqui já, passa rápido. Você viu, gente? Passa rápido. Demais, papo bom, né? O papo flui, sempre tem que ter. Mas é bom que eu sempre deixo aberto já pra segunda. Bom demais. Pra segunda. Quando quiser. E a gente vê num outro momento. Filipão, cara, quero te agradecer a aula que deu aí também. Queria que você deixasse, eu sempre peço isso. Às vezes tem alguém lá no interior, numa roça, ou numa favela, ou em qualquer lugar que seja muito simples, sem condição, sem muita projeção para a vida, para um futuro. Deixe alguma mensagem através da sua técnica de terapeuta, ou da sua fé, ou da sua lição de vida, do cara que você saiu, que se tornou. Para quem está assistindo aí, deixa uma mensagem positiva de esperança. Total. Bom, como eu falei, eu ensino a hipnoterapia, mas eu vivo a hipnoterapia. E a hipnoterapia, como a gente estava dizendo, é o poder do acreditar. Então, muitas vezes nós vivemos, você está aí me assistindo, como o Rodrigo falou, de um lugar onde você não tem perspectiva, onde você, mesmo com perspectiva, nada dá certo para você, ou as coisas todas aos seus olhos, com a forma como você enxerga a vida, tá tudo dando errado. Tenha clareza de que tudo aquilo que você quiser alcançar, se você puder e quiser olhar para a razão pela qual você enxerga o mundo da forma como você enxerga, é possível acessar, é possível ressignificar e é possível ter uma vida diferente da forma com aquela que você acreditou como sendo real a vida inteira. É fundamental você entender que a versão de mundo que você concebeu a vida inteira é só sua e de mais ninguém. E se ela não é satisfatória para você, ou seja, se você não se orgulha, se você não gosta dessa forma como você olha para o mundo, você pode sim, a partir desse desejo consciente de mudança, começar a olhar para a vida, para as situações, para as circunstâncias com um outro olhar, com uma outra perspectiva e fazer com que a vida tenha a cor que você quiser, né? Mas não só numa questão de brilho, mas com que você se mova para os objetivos que você deseja. A hipnoterapia é capaz de fazer isso, mas a hipnoterapia só é capaz de fazer isso porque a sua mente naturalmente já é capaz de fazer isso. Então, segue aquilo que você deseja e muda aquilo que não tá bom pra você. Uau, isso aí. Cara, obrigado. Já fica aqui a indicação, se você passa por qualquer tipo de problema, fobia, anywhere, vá na... Tu viu? Até que soltei o inglês aqui. Tá vendo? Procure um hipnoterapeuta responsável. Tá as redes sociais aqui do Felipe.
Se caso você queira encontrar com ele, marcar uma consulta, você atende em Sorocaba? Atendo em Sorocaba, mas atendo de forma online Online no Brasil também, inteiro. no Brasil mundo inteiro. Além Já de que... rola sessão de hipnoterapia online? Total. Uau! Sempre, assim, pra existir terapia só precisa ter comunicação, né, Rô? Uhum. Então, eu fazer terapia em você aqui era possível, assim, dessa forma? Sim. Era, se tivesse um acrílico na nossa frente Mas também. o momento lá de esbufetear, eu não posso falar como é que é a Na sensação. hora de colocar as emoções pra fora, É. tem outras formas de você adaptar e fazer com que a Online? pessoa coloque de forma Uau. online também. Então, é muito fácil. Felizmente, as pessoas se tornaram mais abertas com o movimento do Covid, né, da telemedicina. Uhum. As pessoas ficaram mais receptivas a processos terapêuticos online. Então, é possível, é amplamente possível. E se você tem interesse, pode mandar mensagem, atendo pessoas de todo o Brasil. Além, me permita também O fazer, mundo inteiro, né? explicar, além de atender, eu formo hipnoterapeutas. Então, já formei quase 1000 hipnoterapeutas no Brasil. Você tem interesse em se tornar um hipnoterapeuta e executar o processo terapêutico que eu também executo, eu explico no detalhe como fazer isso, né, Rô? Uhum. São 8 dias, 100% presenciais, imersivos, onde eu vou explicar tudo o que é preciso para que a pessoa saia de lá amplamente segura, capaz e tranquila para poder exercer aquilo que ela deseja. Então, se você também tiver interesse em ser um terapeuta, em ser um hipnoterapeuta, mesmo que você não tenha nenhuma bagagem prévia em qualquer área de terapia, me manda uma mensagem lá no Instagram, eu te explico com o maior prazer sobre a formação também. É o meu caso, né? Eu formei sem fazer e quero fazer uma segunda formação. Tô te Eu ia esperando fazer lá. essa última, só não fiz por conta de agenda. E independente de se você... minha vida tá legal, tá tudo massa. Cara, ainda assim é massa. Porque sempre tem alguma coisa. Eu faço muito alto em mim mesmo, eu aprendi, mas eu gosto muito. O Felipe, eu sempre me recorro a ele. Aliás, já tá na hora de eu me recorrer de novo Fazer um check-up. a você. Porque aquela coisa é manter a luz acesa. Cada hora a gente chega querendo, às vezes, achar um problema, mas um outro maior grita e a gente isso aí. resolve aquilo. Eu me considero um cara muito mais sábio, mais maduro, mais equilibrado. E depois que eu passei a trabalhar a terapia através da hipnose em mim. E é isso. E, meu velho, como você é como eu, gosta de tomar uma, eu sei. Vou te deixar aqui um presente. Porque aqui é o... Você tá me devendo isso faz tempo. Sério? Já. Olha, chegou na hora. Que é o nosso patrocinador oficial, que é o Joy Gin. É um dos melhores jeans do mundo. E bonito, E hein? o mais belo do mundo é o Joy Gin. São várias cores e sabores. Aí do lado tem o seu, que é presente, pode pegar aí. E quanto mais Oxê, chacoalha, também que é bonito, mais a magia acontece. Ele é furta-cor. Não sei se dá pra pegar na câmera, mas é bonito demais. É demais. Eu não tinha te mandado nenhum ainda, não? Não, só me enrolou. Não, então você já vai levar Me 2 enrolou. agora pra compensar. Um pra você e um pra sua mulher. bom. Já pega o rosa aqui pra Eita. patroa. Opa, ó, cai que esse... Nossa, esse é legal, hein? Nossa, Em vez de mexer só com o microfone, eu ia achar muito legal imagina, se cai com a caísse, garrafa cara. na mão, já fica sem gin de novo, tá vendo? E é Obrigado. isso. Filipão, obrigado mais uma você. vez pela presença. Vamos marcar em breve a próxima aí. Vamos sim. E é isso Vamos aí. sim. Acabamos assim segurando 2 bebidas, né? Vamos já daqui a pouco misturar com um shrapzinho, com uns drinkzinhos. Entrem lá também, galera, no Joy Gin oficial. Vai estar aí o @. E é isso aí. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. E como eu costumo dizer, tchau, obrigado. Tchau, obrigado.